Benny era uma jovem de 19 anos que havia acabado de dar à luz sua primeira filha. Quando seu marido chegou ao hospital, algo inesperado aconteceu. Ao vê-lo, o médico ficou perplexo e, tomado pela raiva, ligou para a polícia. O que poderia ter motivado uma reação tão extrema? A revelação desse mistério vai te deixar sem palavras. Continue lendo para descobrir o desfecho dessa história surpreendente. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Naquela manhã, Benny acordou com uma mistura de ansiedade e excitação. Estava prestes a conhecer sua filha. 3 horas depois de se levantar, a primeira contração a atingiu. A dor era intensa, mas ela sabia que aquele era o sinal de que estava prestes a dar à luz. Sozinha, ela se manteve firme. Quando a bolsa estourou, sabia que não havia mais tempo a perder. Com o máximo de calma que conseguia, chamou um Uber para o hospital. Durante o caminho, as contrações se intensificavam, e Benny suportava a dor com determinação. Ao chegar ao hospital, Benny foi imediatamente atendida pelos médicos. Entre lágrimas de dor e a sensação de solidão, seus pensamentos se voltavam a Eric, seu marido. Sua ausência, naquele momento crucial, causava um vazio profundo. Ela sabia que sua mãe estava a caminho, mas nada compensava a falta de Eric. Enquanto os médicos a preparavam para o parto, seu telefone tocou. Era Eric, finalmente. Ele estava a caminho do hospital. Saber disso trouxe-lhe uma leve sensação de alívio, mas a tristeza permanecia por ele não estar ali a tempo de ver o nascimento. Apesar das emoções conflitantes, Benny reuniu forças para trazer sua filha ao mundo. O parto, surpreendentemente, foi mais tranquilo do que ela imaginava. Em poucos minutos, o som do choro de sua filha ecoou pela sala. Segurar sua filha pela primeira vez trouxe a Benny uma felicidade indescritível. Ela estava imersa em uma avalanche de emoções, mas sabia que aquele era o começo de uma jornada cheia de desafios. Enquanto observava o rosto da filha, as semelhanças com Eric eram inegáveis. Os mesmos cabelos cacheados e o contorno familiar do queixo. O passado voltou à mente de Benny. Lembrou-se do dia em que conheceu Eric em uma tarde de verão, quando ele, gentilmente, ofereceu-lhe água e iogurte para aliviar o ardor de um prato picante que ela não conseguia comer. Desde aquele momento, algo especial floresceu entre os dois. O relacionamento progrediu rapidamente. Benny, com apenas 19 anos, foi cativada pela inteligência e carisma de Eric. No entanto, conforme o tempo passou, algumas dúvidas começaram a surgir. Eric, que dizia trabalhar no setor financeiro, sempre parecia envolto em mistérios. Ele viajava frequentemente e nunca falava muito sobre o que fazia. Enquanto embalava sua filha, Benny não conseguia afastar esses pensamentos. As constantes viagens de Eric, que ele sempre justificava como compromissos inadiáveis, agora deixavam Benny inquieta. Suas respostas evasivas faziam com que ela começasse a questionar se realmente conhecia o homem com quem se casara. O que Benny não sabia era que os segredos de Eric iam muito além do que ela imaginava. Anos antes, Eric havia se envolvido em um esquema criminoso de fraudes financeiras, assumindo uma identidade falsa para enganar investidores. O nome falso, Ken Curtis. O envolvimento de Eric no mundo do crime começou quando ele ainda era adolescente. Órfão e lutando para sobreviver, ele se enredou no submundo das fraudes e trapaças. Com uma mente brilhante, ele logo se destacou, passando de pequenos golpes a um papel mais significativo. Criou uma identidade falsa, prometendo altos retornos a AOS investidores e desaparecendo com o dinheiro. Seu sucesso nesse esquema chamou a atenção de uma perigosa organização criminosa. Sem perceber o quão fundo estava envolvido, Eric se viu em uma situação de vida ou morte. Quando conheceu Benny, seu desejo de abandonar esse passado cresceu. O amor genuíno que sentia por ela o fez querer mudar, mas ele sabia que seu envolvimento com o crime organizado não seria facilmente esquecido. Eric queria acreditar que poderia deixar tudo para trás,
mas o passado continuava a assombrá-lo. No hospital, Benny finalmente se sentiu um pouco mais tranquila com a chegada de sua mãe. A presença dela trouxe um conforto necessário após tantas horas de ansiedade. Benny apresentou a filha à avó com um sorriso de orgulho. Enquanto as duas trocavam olhares emocionados, o Dr. Nelson, o médico responsável pelo parto, entrou no quarto. Ele verificou rapidamente os sinais vitais de Benny e da bebê, assegurando que tudo estava bem. O que parecia uma visita de rotina, porém, logo tomaria um rumo inesperado. Quando Eric finalmente chegou ao hospital, o comportamento do Dr. Nelson mudou drasticamente. O médico, que até então mantinha uma postura calma e profissional, ficou paralisado ao ver Eric. Algo no rosto daquele homem trouxe de volta memórias dolorosas. Eric entrou no quarto com um sorriso tenso, aliviado por finalmente estar ao lado de Benny e da filha. Para ele, aquele momento deveria ser de felicidade, mas o ar na sala pareceu congelar quando seus olhos cruzaram com os do Dr. Nelson. O que Eric não sabia é que o médico havia o reconhecido. Anos antes, o pai do Dr. Nelson havia sido uma das vítimas dos esquemas fraudulentos de Eric, ou melhor, de Ken Curtis. O pai do médico havia perdido uma quantia significativa de dinheiro confiando cegamente em promessas falsas. O golpe financeiro abalou a saúde emocional e física do pai do Dr. Nelson, deixando marcas profundas na família. Ver o homem responsável por isso, agora segurando sua filha recém-nascida, fez o médico sentir uma onda de raiva. Dr. Nelson se retirou rapidamente do quarto, buscando um lugar isolado no hospital para processar o que acabara de acontecer. Suas mãos tremiam de raiva e indignação. Aquele homem que havia destruído sua família estava ali, como se nada tivesse acontecido, começando uma nova vida. Determinado a fazer justiça, o médico acessou as câmeras de segurança do hospital para confirmar suas suspeitas. Observando as imagens, ele teve certeza de que aquele era mesmo Ken Curtis. Não havia dúvidas. Sentindo que era sua responsabilidade agir, o Dr. Nelson pegou o telefone e fez 2 ligações. A primeira para seu pai, contou o que havia acabado de descobrir. O pai, chocado, pediu calma, mas o médico estava decidido. A segunda ligação foi para a polícia. Ele deu todos os detalhes que sabia sobre Eric, incluindo a verdadeira identidade do homem e o esquema de fraudes em que ele estava envolvido. No quarto, Benny, alheia ao que estava acontecendo, conversava tranquilamente com sua mãe. Eric, por outro lado, começou a sentir uma crescente inquietação. Algo não parecia certo. O comportamento de Dr. Nelson o deixou desconfiado. A sensação de que estava sendo observado o perturbava. Ele disse a Benny que sairia por alguns minutos para buscar algo para comer, tentando esconder seu nervosismo. Benny sorriu, acreditando que tudo estava bem. Eric caminhou pelos corredores do hospital com um nó no estômago. Ao chegar ao estacionamento, percebeu que algo estava definitivamente errado. Uma van bloqueava sua saída. Antes que pudesse reagir, agentes do FBI surgiram, armados, prontos para detê-lo. Eric tentou manter a calma, mas era tarde demais. Rapidamente, ele foi algemado e levado sob custódia, sem sequer ter a chance de entender completamente o que estava acontecendo. De volta ao quarto, Benny e sua mãe conversavam tranquilamente sobre o futuro, sem suspeitar de nada. O Dr. Nelson entrou na sala novamente, desta vez com uma expressão pesada. Ele pediu para falar com Benny a sós, e o coração dela começou a bater mais rápido. Algo terrível havia acontecido. A expressão do médico dizia tudo. Com uma voz séria e controlada, ele revelou que Eric havia sido preso. A notícia deixou Benny em choque. A confusão tomou conta dela, incapaz de processar o que ele estava dizendo. O Dr. Nelson começou a explicar a verdade sobre Eric, ou Ken Curtis, e o envolvimento dele em esquemas criminosos de fraude. Ele contou que seu próprio pai havia sido uma das vítimas de Eric, e que naquele momento as autoridades estavam levando o marido dela sob custódia. A realidade foi se despedaçando ao redor de Benny enquanto ela tentava entender como o homem que amava havia mentido durante todo o casamento. O pai de sua filha,
O homem com quem havia construído uma vida era, na verdade, um criminoso. A revelação foi devastadora. Benny começou a chorar silenciosamente. O peso da traição era quase insuportável. Como ela nunca havia desconfiado de nada? Como Eric conseguiu esconder tudo dela por tanto tempo? O Dr. Nelson, percebendo a dor profunda de Benny, assegurou-lhe que ela não estava sendo acusada de nada e que não havia evidências de que ela tivesse conhecimento das atividades ilegais de Eric. Ele disse que agora ela precisava focar em cuidar de sua filha e seguir em frente. Abraçada à filha, Benny deixou as lágrimas caírem enquanto tentava processar o que acabara de acontecer. Sua mãe, vendo o sofrimento da filha, a abraçou com força, tentando oferecer algum tipo de consolo. Ela sabia que Benny precisaria de toda a força para superar aquela tragédia, especialmente com uma bebê para cuidar. A presença de sua mãe naquele momento era o único conforto que Benny tinha. Nos dias que se seguiram, Benny foi obrigada a lidar com as consequências dos crimes de Eric. Ela foi contatada pelas autoridades para prestar depoimentos, mas apesar de saber que não estava envolvida, o processo era doloroso e exaustivo. Quando Benny finalmente voltou para casa, a sensação de vazio a envolveu. Tudo naquele lugar trazia lembranças de Eric. As fotos penduradas na parede, as pequenas anotações deixadas por ele pela casa, até as roupas no armário pareciam fazer parte de um passado que agora não fazia mais sentido. A presença dele ainda estava ali, mas, ao invés de conforto, aquilo agora causava dor. Benny sabia que precisava seguir em frente, mas como? O mundo que havia construído com Eric estava desmoronando. Determinação tomou conta de Benny. Ela começou a recolher as coisas de Eric e as colocou em uma caixa. Guardar aquelas memórias físicas era um primeiro passo para tentar reorganizar sua vida. Ao fazer isso, percebeu que precisaria de muito mais do que simples gestos para superar a traição e o peso das mentiras. Mas, no fundo, sabia que sua prioridade agora era a filha. A bebê, ainda tão pequena e inocente, não merecia carregar as sombras do passado de Eric. Benny faria de tudo para garantir que ela tivesse uma vida segura e cheia de amor. As semanas seguintes foram difíceis. Benny ainda estava em estado de choque, tentando lidar com as novas responsabilidades e, ao mesmo tempo, se preparar para o julgamento de Eric. Ela sabia que ele enfrentaria uma longa sentença e que isso marcaria o fim definitivo de qualquer esperança de reconstruir a vida ao lado dele. Por mais doloroso que fosse, ela sabia que não havia como voltar atrás. O julgamento foi marcado e Benny se viu dividida. Deveria comparecer ou não? Parte dela queria ouvir as confissões de Eric, entender o que o levou a tomar tantas decisões erradas, mas outra parte temia reviver toda a dor que ainda estava tentando superar. Enquanto isso, a mídia começou a mostrar interesse no caso de Eric. Repórteres apareceram inesperadamente na porta de Benny, querendo saber como era possível viver com um criminoso sem perceber nada. As perguntas eram insensíveis e invasivas, e Benny logo se viu evitando sair de casa. Ela só queria proteger a filha dessa exposição indesejada e lidar com seus próprios sentimentos em paz. No dia do julgamento, Benny decidiu não comparecer. Ela não queria reviver as mentiras e fraudes que marcaram o relacionamento com Eric. Em vez disso, passou o dia cuidando de sua filha, tentando encontrar conforto nos pequenos momentos de maternidade. Ela sabia que Eric pagaria por seus crimes, mas também sabia que aquele capítulo de sua vida precisava ser deixado para trás. A justiça seguiria seu curso, mas Benny estava determinada a seguir o seu próprio caminho, focando no futuro. Semanas depois do julgamento, Benny recebeu uma carta. O envelope, com uma caligrafia familiar, deixou seu coração acelerado por um momento. Era de Eric. Sua primeira reação foi jogar a carta fora, mas, movida pela curiosidade e pela necessidade de respostas, decidiu abrir e ler. Na carta, Eric se desculpava por tudo o que havia feito. Ele admitia que havia vivido uma vida de mentiras, mas jurava que seu amor por ela e pela filha era genuíno. Ele lamentava profundamente não ter contado a verdade antes, dizendo que seu maior arrependimento
era ter perdido a oportunidade de ser um homem melhor, por causa das escolhas erradas que havia feito. A carta, embora cheia de arrependimentos, não trouxe o conforto que Benny esperava. Pelo contrário, só reforçou a certeza de que Eric havia enganado a todos durante muito tempo. Suas palavras eram vazias para ela agora, porque o dano já estava feito. O homem que ela amou, aquele com quem sonhou construir uma vida, nunca existiu de verdade. As desculpas não podiam apagar a traição, e Benny sabia que o perdão, se algum dia viesse, seria um processo longo e doloroso. Mas por mais que a dor da traição fosse profunda, Benny estava determinada a seguir em frente. Ela encontrou força nos sorrisos de sua filha, nos pequenos momentos de paz que conseguia roubar no meio de dias difíceis. Cada vez que olhava para o rosto da filha, ela sentia uma energia nova, uma vontade de lutar por um futuro melhor para as duas. Eric havia destruído seu passado, mas não destruiria seu futuro. Com o tempo, Benny começou a reconstruir sua vida, um passo de cada vez. Ela buscou apoio em sua mãe, em amigos próximos e principalmente no amor que sentia por sua filha. O peso do passado ainda estava ali, mas ela começou a encontrar paz nas pequenas conquistas diárias. Eric fazia parte do seu passado, mas não definiria quem ela seria no futuro. Ela estava pronta para começar um novo capítulo, baseado em verdade e em amor, dessa vez livre das sombras das mentiras. O que você achou da atitude de Eric? Você acha que Benny deveria perdoá-lo algum dia? Como você lidaria com uma traição tão devastadora? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.